Opa, tudo bom? Aqui é o Victor Palante. Dessa vez eu quero falar sobre os passos iniciais de uma boa história. Dar algumas dicas também do que não pode faltar e aquilo que você deve sempre focar quando você estiver pensando em criar uma marca ou então se estabelecer no mercado. Beleza? Bom, vamos lá. Uma boa história. Eu coloquei aqui alguns passos, tá? Bacanas para você seguir e que vão ser fundamentais na hora de você criar, seguindo qualquer modelo que a gente fala aqui nesse curso. Bom, vamos lá. Era uma vez é onde tudo inicia, né? Era uma vez um garoto pobre que queria se tornar milionário, certo? Então você mostra que ele tinha ali uma vontade de crescer na vida profissionalmente, que ele tinha uma vontade de ganhar dinheiro, que ele tinha uma vontade de alcançar, sabe, o status ali de classe A, enfim. Aí um dia ele percebeu que ele poderia chegar lá trabalhando com a internet. Ele percebeu que ele poderia alcançar seus objetivos vendendo produtos digitais. E todo dia ele trabalhava firme, até que um dia ele conseguiu fazer a sua primeira venda. Ele conseguiu vender pela primeira vez. Não ficou rico naquele momento, mas descobriu que era possível. E por causa disso ele decidiu trabalhar cada vez mais, vendendo cada vez mais durante os dias, os meses, até que ele realmente alcançou o seu sucesso e pôde comprar o seu iate e morar no Mediterrâneo a partir da internet. Então veja que isso daqui é um modelinho. Claro que não é um modelinho que você vai, por ele só, se criar uma história e acabou. Mas ele serve de parâmetro, entende? Tem que criar uma história que encaixe com esses parâmetros. Por exemplo, essa que eu dei, eu tirei da cabeça, nem fiquei pensando muito. Mas a partir do momento que você encaixar exatamente, seguindo esse padrão, sabe? Que você queria ganhar dinheiro, de repente você descobriu que a internet era o caminho, trabalhou, fez a primeira venda, acreditou, trabalhou mais e comprou o iate, é o que vai servir de base ali para você criar a história seguindo o modelo da jornada do herói, por exemplo, talvez o herói relutante, tá? Isso que é bacana. Aqui nós vamos encaixar qualquer tipo de história, emagrecimento, relacionamento, dinheiro, espiritualidade, enfim, qualquer tipo de coisa você encaixa aqui, tá? E você encaixando aqui, você já vai ter um bom caminho, uma boa direção para seguir na hora que você estiver criando a sua história, ok? Bom, aqui são outros pontos que você deve se atentar quando você estiver também criando uma boa história. Por exemplo, personagens. Você tem que criar personagens icônicos na medida do possível, tá? Se você for criar uma história pessoal, você tem que ser icônico. Você tem que ser forte, tem que ter decisões, tem que ter ali um pensamento muito bem definido. Por quê? Porque se você ficar sempre em cima do muro, as pessoas não vão se identificar. O ideal não é que a sua história ela se identifique com todas as pessoas do universo, porque não vai. Você criar um negócio de empreendedorismo, pode ser que uma pessoa que trabalha trabalhar concursado, não vai se identificar. O cara trabalhar concursado gosta de estabilidade, empreendedorismo não, é totalmente contrário, não é? Você acaba ali meio que se aventurando. Então, as suas histórias nunca vão encantar todos. Por isso que você tem que ser o máximo de específico no sentido de autenticidade, que a gente vai falar depois. Tem que ser um personagem que justamente tem um foco, tem ali um pensamento bem definido sobre algo, tá? Eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado. Eu acho que isso funciona, acho que isso não funciona, sabe? Tentar ser até maniqueísta num certo ponto, porque dessa maneira você vai se identificar com as pessoas certas, né? Eu vou falar, por exemplo, eu acho que a melhor maneira de ter um negócio hoje em dia é com a internet. Eu tô sendo totalmente direto. Eu acho que com a internet acabou, é a internet, entende? Eu não dou margem. Se você acha que não é a internet, você vai fechar o vídeo. Mas quem acha que é a internet também vai se manter comigo, entende? Se eu acabar sendo muito político, né? Pode ser internet, pode não ser, eu sei que nada sei, sabe? Esse tipo de coisa. Vai acabar com que você não vai se identificar com público nenhum. Então é bacana você ser ali, você ter uma opinião forte sobre algo, tá? Sobre aquilo que você quer vender, aquilo que você quer se posicionar. Tem uma opinião forte sobre isso. Você vai ter inimigos? Vai ter inimigos. E aí quem tem a história do inimigo comum, que até tá aqui nesse curso, tá? Então é bacana você ter inimigo sim, até porque inimigo ele cria uma sensação de presença, de pertencimento muito grande. Bom, propósitos. Tem que ter um propósito, né? Não adianta você, eu quero ser rico porque eu quero ficar no meu iate tomando suquinho. As pessoas não vão gostar disso, elas não vão se identificar, você não vai ter nada para se basear além da sua própria meta ali final, sabe? Você tem que se divertir ao longo do caminho, você tem que causar impacto ao longo do seu caminho, você tem que mostrar esse propósito para as pessoas,
Você tem que mostrar que o seu propósito é de fazer com que as pessoas emagreçam não é pra você ganhar o dinheiro delas do produto do seu shake que você tá vendendo. Não, isso é muito raso, muito superficial. Você tem que mostrar que existe um shake que você vende porque você tem um propósito. O que você faz é para seguir o seu propósito. Importante, você tem que acreditar no seu propósito. Né? Eu tenho o meu propósito e eu acredito nele, eu acredito de verdade, eu conto ele, eu repito nos vídeos, eu falo e é a verdade. É a verdade porque se fosse só questão financeira, se fosse só algo superficial, algo raso, eu não ia ter energia para trabalhar todos os dias nisso. Porque dinheiro acaba indo, voltando, mas quando tem um propósito, não, ele se mantém firme. Então você tem que ter um propósito para mostrar às pessoas e também acreditar neles para que eles se sintam ainda mais, o seu propósito se sinta ainda mais poderoso, ainda mais forte, ele seja ainda mais nutrido por você, tá? Problemas, toda história tem que ter problema. Pode ser que seu problema seja pode ser que seu problema seja alguma coisa besta, pode até ser besta, ou seu problema pode ser alguma coisa trágica, ou pode ser, enfim, tem que ter problema. Seu problema pode ser que você não consegue fechar a calça fechar a calça porque você está barrigudo demais. Esse é um problema. E a partir desse problema você pensou em como perder peso para conseguir fechar a calça, entrar na camisa que você queria. Entende? O problema pode ser qualquer coisa. O problema pode ser de vida ou morte. Você tá com um problema de câncer e você dedicou a sua vida a curar o câncer. Sabe? O problema é que você que vai escolher, mas tem que ser algo que tá ali, que tá te enchendo o saco, para você querer se mover. E isso vai mostrar o quê? Quando você tem problemas, se o seu mesmo problema for o da pessoa que está assistindo, então vocês vão estabelecer uma conexão, porque o problema é mútuo, né? Eu posso não ser nada parecido com você, você pode odiar minha cara, você pode odiar minha voz, você pode odiar o jeito que eu me expresso, mas se a gente tiver o mesmo problema, a gente vai acabar criando uma intimidade, querendo ou não, né? E existe muito isso com torcida, né? Eu posso não gostar de muita gente, mas se o cara for corintiano, a gente tem o problema em comum que é tá perdendo o jogo, entende? Então, por mais banal que pareça, o fato de ter problemas traz pessoas e conecta você com a sua audiência. Então, sempre pense nos problemas, no sofrimento pela qual você passa, tá? Dúvidas. É bacana em toda história ter momentos de dúvidas, né? Será que o que eu tô fazendo é certo? Será que eu tô fazendo funciona? Porque isso é a vida real. Histórias, eles têm que simular a vida real. Simular no sentido de que elas devem ser reais. Claro, até vou falar aqui de honestidade. Elas devem existir, só que ao mesmo tempo também elas devem mostrar, né, a realidade. Então, a realidade é que tem dúvidas. Todos nós temos dúvidas. Será que eu deveria fazer isso mesmo? Será que eu deveria falar desse jeito com essa pessoa? Será que eu estou no caminho certo? A gente sempre está com essa dúvida, com essa questão. Então é bacana as histórias terem isso também. Será que essa solução que encontrei pro problema é válida? Você conta isso. As pessoas vão se interessar pelo seu lado humano. Isso que é importante. Você mostrar que é humano. Ninguém gosta de comprar de pessoas jurídicas. As pessoas gostam de comprar de pessoa física. Não é? Você compra, por exemplo, hoje as marcas estão fazendo muito isso, né? As marcas antigamente eram muito assim, né? Não me toque. Mas agora estão ficando humanas. Se você for entrar no Facebook, vai ver que as páginas elas respondem de um jeito humano, né? A Pepsi responde, girafas responde de um jeito que parece que a marca é uma pessoa. Por quê? Porque isso traz muito mais intimidade, tá? Então, seja humano, mostre que você tem dúvidas, que você tem problemas ali, que aquilo te deixa maluco às vezes, tá? Que as pessoas vão se identificar com isso. Ninguém quer um Deus. As pessoas querem gente como ela, né? Até que a gente fala na televisão, quando tem um famoso, né? Olha, aquele famoso é gente como a gente, né? Por quê? Porque a gente se identifica. O cara pode ser rico, famoso e tal, mas a gente se identifica com aquela pessoa, tá? A autenticidade é importante. Por que você é diferente do restante? Porque a sua história é diferente do que já existe, né? Por que você merece a atenção dessa pessoa? Qual que é o seu diferencial? Porque você é autêntico. Então tente sempre colocar um tempero a mais na sua história para você ser aquela pessoa, né? O Flávio Augusto, por exemplo, ele é o cara que abriu uma escola de inglês que pegou um cheque especial de 20 mil, é autêntico. Ele pegou um cheque especial de 20 mil, algo específico também, e que a gente traz uma lembrança dele. O Silvio Santos é o apresentador de televisão, né? O dono da emissora, que era camelô, então é autêntico. Quando você pega detalhes, coisas específicas que levam a justamente algo único, que traz essa sensação de unicidade, de uma pessoa que não se encontra em qualquer quarteirão, fica muito mais fácil a sua história pegar e ficar presa na mente. Então tente sempre encontrar algum caminho parecido com esse. Eu, por exemplo, foco
na minha juventude, né? Eu comecei com 13 anos, então eu conto dos blogs, eu conto que escrevi um livro aos 10. Ou seja, eu tento ser autêntico nesse sentido de precocidade, tá? É um modo como eu trabalho, é um modo como outras pessoas também, outros jovens acabam trabalhando também, porque é algo fácil, algo de as pessoas visualizarem também inspira, tá? E por fim, honestidade. Você vai seguir todos esses passos, seguir tudo isso aqui, mas acima de tudo tem que ser honesto, tem que contar uma história real, uma história que as pessoas se admirem, se conectem a você e queiram ficar por perto, sabendo que você é uma pessoa honesta, segura, sincera e que tudo aquilo realmente é verdadeiro. Porque a partir do momento que ela passa a te ver muitas vezes, ela passa a te tratar como amigo, né? Eu tenho gente que comprou 4, 5 cursos de mim aqui no C3O, né? Se você está vendo esse curso no C3O, você vai ver que as pessoas, elas têm centenas de aulas, elas me assistem por horas e horas e horas, então chega um momento que o meu rosto acaba se tornando familiar. Então, se eu não sou honesto, vai ser como se a nossa amizade, a nossa interação fosse uma mentira. Então é importante ser sempre honesto acima de tudo. Beleza? Esses são os passos iniciais, a coisa que você deve se atentar quando quer criar uma história. Bom, qualquer dúvida, só entrar em contato. Eu te espero na próxima aula. Um forte abraço e até logo. Tchau, tchau.